Olá! Hoje eu vim falar a respeito de expectativa versus resultados. Eu acho que é um assunto muito pertinente, porque eu vejo que é um dos principais pontos, uma das principais causas de desistência quando as pessoas estão buscando se alimentar saudável e praticar uma atividade física. O que acontece é que muitas vezes a gente coloca algumas expectativas irrealistas, assim. A gente espera que o nosso corpo mude muito em 2, 3 meses. E se ele não muda muito em 2, 3 meses, a gente já se sente frustrado, a gente já acha que não tá valendo a pena, sendo que na verdade é um processo e a gente sabe disso. Às vezes a gente quer que o nosso corpo mude muito em 2, 3 meses, ou a gente quer obter um resultado de uma pessoa que já tá lá treinando há 7 anos e a gente quer obter aquele resultado em meses de academia. E isso é extremamente irreal. Então, quando a gente não atinge um objetivo que a gente criou, que é totalmente irreal e contra o fisiológico, porque o corpo de ninguém muda tão rápido assim, a gente se frustra. E o ruim disso é que, na verdade, a gente não se frustra porque não tá mudando. A gente se frustra porque a gente colocou um objetivo que não tem nada a ver com o tempo que a gente tá fazendo. Às vezes a pessoa tá perdendo peso. Às vezes, dentro de 3 meses, ela perdeu 4, 5 quilos. Mas como ela não chegou no estético que ela gostaria desse tempo, ela desiste. E daí ela volta a aumentar esse peso e depois ela começa uma dieta de novo. What the fuck? Então ela tá sempre ali, sempre perdendo 5 quilos, ganhando 5 quilos, perdendo 5 quilos, ganhando 5 quilos. Não. E no final ela tá sempre no mesmo lugar. E o corpo dela não evolui, não é porque ela tem um problema metabólico, não é porque pra ela é difícil, é porque ela nunca deu constância necessária. Ela começa e ela tem resultado, mas ela para e ela volta pro ponto que ela tava. Então ela sobe um degrau e ela desce um degrau. E no final das contas ela tá sempre no mesmo lugar. Uma outra coisa que acontece é que muitas vezes a gente coloca uma expectativa que é irreal pro que a gente tá disposta a fazer. Muitas vezes a gente quer se comportar igual as nossas amigas se comportam. A gente quer beber todo final de semana, a gente quer pedir lanche no meio da semana, mas a gente quer ter o corpo da menina que compete e vive pra isso. Então o que a gente tá disposta a fazer não tem nada a ver com o resultado que a gente quer. E isso causa uma frustração. Qual que é o meu conselho? O meu conselho é: faça bem feito o que tu pode fazer hoje, o que tu tá disposta a fazer hoje. Se hoje tu consegue ir pra academia 2, 3 vezes na semana, vai. Mas vai com constância e não para. Porque daqui a pouco, daqui a 1 ano fazendo isso, ir pra academia 2, 3 vezes na semana é normal. Aí tu consegue encaixar um dia a mais. Daqui a 1 ano se alimentando melhor, além de ter perdido muito peso, tu vai estar mais acostumado. Então tu consegue começar a fazer um esforço extra também, começar a cuidar mais no final de semana também. E com o tempo, tu vai evoluindo e tu vai fazendo cada vez mais coisa, porque tu consegue dar uma constância que antes tu não dava, porque ao invés de simplesmente focar no teu processo, tu queria o resultado. E como aquele resultado não vinha muito rápido, tu já desistia. Mas tu precisa desse processo pro resultado. De verdade, os anos eles vão passar iguais. A minha dica primeiro seria tu entender aonde tu quer chegar e o que aquilo custa. Porque muitas vezes o corpo que tu tá se inspirando é de uma pessoa que já treina há 7 anos. Então tu precisa entender que tu não vai chegar lá se tu não tiver uma boa constância. Às vezes o corpo que tu tá se inspirando é de uma pessoa que leva a dieta dela 100% todos os dias, todos os anos. Porque é o trabalho dela. Ela trabalha com o fisiculturismo. Então é o trabalho dela se manter seca o ano todo. Então às vezes tu precisa entender onde tu quer chegar e se tu tá disposta a percorrer aquele caminho. E se tu não tiver disposta a percorrer aquele caminho, tudo bem, começa a fazer o que tu tá disposta a fazer hoje, mas faz bem feito e não para, porque é essa constância que vai começar a te levar longe e essa constância que vai fazer tu realmente ganhar força no treino, consequentemente treinar cada vez mais pesado. É essa constância que vai fazer tu perder peso e tu mesma começar a se inspirar pra fazer a dieta mais certo ainda, porque tu começa a gostar do que tu tá fazendo, tu começa a ficar mais acostumada com o que tu tá fazendo e tu começa a tirar resultados que tu nunca teve antes, porque tu começa a ter uma constância que tu nunca teve antes. Porque ao invés de só focar no resultado, tu simplesmente tá focando no teu processo, em ser um pouco melhor do que tu era mês passado. É verdade. Porque vou falar que isso era uma coisa que me tirava muito do foco antes. Eu também ficava olhando para as outras pessoas e pensava, pô, o meu processo tá demorando mais, minha perna não cresce tão rápido. Mas sabe o que acontece? Todas as pessoas atingem um platô. Quando alguém já tá treinando há 7, 8 anos, tem uma hora que por mais que ela treine um ano todo, ela não vai evoluir mais muito. E tu que tá iniciando agora, tu vai evoluir muito ainda de um ano pro outro. Então só cuida do teu, só vai fazendo o teu. Porque às vezes parece que a gente tá ficando pra trás, que todo mundo já evoluiu no corpo e o nosso tá demorando, mas entenda uma coisa, poucas pessoas fazem o que precisam ser feito, menos ainda fazem pelo tempo necessário. Começa a fazer tua dieta, começa a fazer o que hoje tu é capaz e tu tá disposta a fazer e não para. Porque daí tu vai estar cada vez mais longe, vai parar de ficar indo e voltando pro mesmo ponto, tu vai começar a ter constância, tu vai começar a gostar mais de se alimentar de uma forma mais saudável,
vai estar cada vez mais forte no treino, vai ter cada vez uma técnica melhor no treino, e tudo isso tu não ia conseguir aprender em 3, 4 meses. Tudo isso demanda constância. Pra tu treinar bem, pra tu melhorar a tua técnica, não é lá treinar 2, 3 meses, são anos treinando. Quanto melhor tu fica no movimento de agachamento, melhor o teu resultado com o treino. Então tu entende o quanto que a constância é importante? Nenhum resultado bom é construído da noite pro dia. E tu não consegue aprender muito, nem mudar teus hábitos da noite pro dia. Então entenda que tu precisa ter constância. Se tu perdeu 2 quilos em um mês e tu queria ter perdido 5, no próximo mês, se tu quer perder um pouco mais, então tenta se esforçar um pouco mais. Mas desistir não vai te levar mais pra frente. Desistir só vai te jogar pra trás. Se tá difícil fazendo tudo certo, imagina o quão difícil fica se tu jogar tudo pro alto. Simplesmente continua fazendo. Ao invés de falar assim, pô, eu queria ter perdido 5 quilos, eu só perdi 2. Fala assim, que bom, eu perdi 2 quilos esse mês. Vamos ver quanto que eu consigo perder no próximo. E assim tu começa a ter, novamente, uma constância que tu nunca teve antes. E, consequentemente, tu obtém um resultado que tu nunca teve antes. Porque tu conseguiu dar continuidade para um trabalho. Tu parou de parar. Para de parar. Se vocês estão tendo resultado, se vocês estão gostando de se alimentar melhor, continuem fazendo. Pode não estar sendo tão rápido quanto tu espera. Mas lembra, às vezes não tá sendo tão rápido quanto tu espera, primeiro porque às vezes tu não tá se esforçando tanto quanto tu poderia ou deveria estar se esforçando pro resultado que tu quer, ou porque muitas vezes é porque o que tu espera é muito para um mês e é acima do fisiológico. E o teu corpo, ele só pode perder uma quantidade, ele só pode ir até um limite. Dá tempo. Tu não consegue mudar o teu corpo de um mês pro outro. Ninguém consegue, tu não vai conseguir. Dá tempo. O tempo vai passar igual. Esteja cuidando da tua alimentação. Esteja praticando uma atividade física. Porque, como eu falei, daqui a 3 anos o tempo passou igual e tu vai ter feito dieta e treino pela primeira vez na tua vida há 3 anos. Então é óbvio que tu vai ter uma evolução muito boa. E daqui a pouco as pessoas vão estar te perguntando o que tu fez. E tu vai saber que foi só a constância. Só dar um exemplo, porque eu acho que fica muito mais fácil entender. Imagina que 2 pessoas decidiram baixar o percentual de gordura, melhorar a massa magra. Uma delas entendeu o que ela precisa fazer. A outra começava a academia de novo, parava, começava a dieta e voltava para os hábitos antigos. Daqui a 3 anos, essa pessoa que tentou de tudo, ela vai estar falando assim, ó, eu tentei de tudo e eu não consigo emagrecer, como muita gente fala. Aí ela vai estar olhando para aquela primeira pessoa que começou a fazer dieta e treino há 3 anos atrás e nunca parou, por mais difícil que era. Ela vai ver aquela pessoa tendo resultado e ela vai se sentir super frustrada, porque todo mundo consegue menos ela. E ela já tentou de tudo, menos fazer o que precisa ser feito pelo tempo necessário. Então muita gente faz isso. A pessoa, ela quer um resultado rápido e ela fica anos buscando um resultado rápido e não sai do lugar. Enquanto o básico, que depende dela e deveria estar sendo feito já há muito tempo, não só pela estética, pelo bem-estar dela de um modo geral, ela não faz. Daí ela fica lá se perguntando como é que todo mundo chega no resultado e ela não. E ela já tá há 4 anos nessa. Então assim, começa e não para. Faz o que tu pode e não para. Faz o que tu pode hoje, porque daqui a 1, 2 anos tu vai poder mais, porque o que tu pode hoje vai se tornar muito normal. Tu já tá fazendo isso 1, 2 anos, então tu colocar um dia de treino a mais, tu se esforçar um pouquinho mais na dieta, aí vai ser só uma coisinha a mais. Pra finalizar, eu só queria realmente deixar esse recado. Foca no teu processo. Foca nas tuas dificuldades. Se tu tem dificuldade com procrastinação, se tu joga muito a tua ansiedade na comida, de nada adianta tu querer chegar num resultado que tá muito lá na frente, sendo que tu tem algumas coisas que vão te atrapalhar muito pra chegar naquele resultado. Então assim, vai trabalhando isso em ti, vai melhorando um pouquinho a tua procrastinação, fica um pouco mais em cima de ti com relação a jogar o emocional na comida, aprende a lidar melhor com os teus sentimentos, vai procurar um psicólogo, vai arrumando toda essa base, porque fazendo isso, tu vai estar sempre um passo cada vez mais longe e tu vai criar uma base tão sólida que isso vai realmente gerar mudanças pra tua vida. Não vai ser aquela mudança que tu perde 10 quilos e volta 10 quilos, perde 10 quilos e volta 10 quilos. Faz o trabalho difícil pra fazer o trabalho uma vez só. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu espero que eu tenha trazido pra vocês o entendimento de que não importa a velocidade do processo de vocês, processo é processo. Tá indo pra frente é 1000 vezes melhor do que ficar dando um passo pra frente e um passo pra trás. Andar reto, por mais que seja um caminho muito comprido, cansa menos e é menos desgastante do que ficar andando em círculos. Então para de andar em círculo e começa a andar reto, vai pra frente, começa a evoluir, começa a dar a constância que tu nunca teve antes. Porque é isso que tá faltando pra chegar no resultado que tu nunca teve antes.